Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: cada versículo nos leva para mais perto de Deus, fazendo a luz de Cristo brilhar em nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se não fosse a palavra de Deus, talvez nós nunca entenderíamos como é a presença de Deus perto de nós. Por muito tempo, muitas pessoas dedicaram as suas vidas a ouvir uma voz e a obedecê-la. E conforme eles foram presenciando as coisas, eles foram relatando e documentando isso. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós não estamos lendo uma história, nós estamos lendo fatos. Pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor e que puderam presenciar e testemunhar muitos milagres. Coisas que, se nós lemos hoje, achamos que são impossíveis ou improváveis. Mas Deus, Ele está além da nossa capacidade. Nós não temos o entendimento da forma que nós gostaríamos. É como se você pedisse para uma criança explicar o mundo. Por mais razão ou por mais imaginação que ela possa ter, aquilo acaba não explicando nada. As coisas são muito mais complexas do que nós imaginamos. Mas assim como nós não podemos explicar muitas coisas, tem algo que está mais perto de nós e nós também não conseguimos entender, que são os nossos sentimentos, que são os nossos pensamentos. Quantos dias da nossa vida nós não levantamos tristes, desmotivados, chateados, pensando sempre as mesmas coisas, questionando sempre as mesmas coisas, acreditando sempre nas mesmas coisas. E aquilo de alguma forma é uma prisão, porque a cada dia que não acontece o que eu espero, o meu coração ele se enche de frustração e de amargura. Não é à toa que hoje nós andamos tão impacientes, não conseguimos esperar nada, não conseguimos aceitar que uma vírgula saia fora das coisas que nós imaginamos, porque assim nós já perdemos a esperança. Então, a cada vez que uma simples coisa acontece, se você fica doente e vai para o hospital, já começa a repensar na vida e acha que vai morrer. Acredita em tudo de forma exagerada, não consegue ponderar as coisas, trata tudo a ferro e fogo, 880, não consegue medir a gravidade das coisas. É porque, na verdade, nós já estamos tão machucados que qualquer coisa incomoda. É como se fosse aquela gota que transborda o balde todos os dias. Mas por que esse balde está enchendo? Porque se na minha vida não existe perdão, se na minha vida não existe a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus, esse balde ele só tem a tendência de continuar sempre enchendo. E não enchendo de coisas boas, mas enchendo de coisas ruins. Raiva, ciúme, ódio, desentendimento, frustração, ansiedade, angústia, depressão. E a gente só vai acumulando essa mágoa e essas coisas lá dentro. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a pensar de uma forma muito maior. Começamos a ter características que elas estão além dos nossos pensamentos. Porque se fosse simplesmente um ato de pensar, quando nós lêssemos um livro ou qualquer tipo de coisa, deveria ser transferido esse poder a nós. Mas, muito pelo contrário, nós acabamos esquecendo. Talvez me sinta emocionado, talvez me sinta um pouco cativado pela história que eu leio, mas depois de um tempo, isso perdeu a graça. Diferente da palavra de Deus, que ela vem nos revelando, que ela vem colocando proximidade de Deus na nossa vida. Enquanto você não começar a ler, talvez você não consiga entender nem o que eu estou te dizendo, porque é necessário o Espírito Santo perto de nós, para que nós consigamos entender as coisas que são de Deus. É como se eu te desse um livro e não te desse a luz. Por mais que você tenha um livro,
você não consegue vê-lo. E é isso que Jesus faz. Ele torna luz em nós. Através das nossas palavras, nós conseguimos ajudar outras pessoas a encontrarem o Senhor. Mas não porque as nossas palavras são as melhores que as palavras dos outros, mas porque a nossa palavra é semelhante aos versículos que a Bíblia nos ensina. Então, cada vez que eu busco ao Senhor, a luz de Cristo, ela permanece em mim. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 4, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor ela diz assim: Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Quem disse que das trevas resplandeça a luz? O próprio Deus. E Ele mesmo brilhou. Ele mesmo. Ele não terceirizou a responsabilidade de estar conosco. Muito pelo contrário. Ele nos amou e nos trouxe para perto. Nos chamou de filho e pediu para que nós o chamássemos de Pai. Prometeu a eternidade toda para que nós possamos viver ao seu lado. Nos ajuda nos momentos de dificuldade. Remove de nós todos os sentimentos ruins. Quando Ele chega na nossa vida, Ele não chega para fazer perguntas. Ele chega para ensinar. Ele chega para mostrar a razão de que tudo deu errado. E que daqui para frente, tudo pode começar a dar certo. Remove da gente a ansiedade, a impaciência, a tristeza. Coloca o controle da nossa vida nas nossas mãos. E tudo através de uma palavra, que cada vez que eu leio, eu me convenço mais que Jesus, Ele existiu e que Jesus me ouve e Ele está comigo. A cada oração, a cada pensamento, a cada sentimento bom, a cada vez que eu faço bem para alguém, sem interesses próprios, mas para que o nome de Deus seja honrado e glorificado, para que a presença de Cristo ela possa ser vista em mim. E é dessa forma que nós demonstramos que o conhecimento da glória de Deus vem através de Cristo. Sabe por quê? Porque antes nós não éramos capazes de fazer isso. Eu vejo diversas pessoas que frequentam a igreja, mas quando elas chegam em casa, Cristo fica na igreja e elas voltam sozinhas. Porque não tem jeito da gente ter proximidade sem ter contato, sem ter busca. Quem ama quer estar perto. Então nós escolhemos todos os dias ler a palavra de Deus, ouvir louvores, devocionais e buscar a presença dele. Testemunhar sobre Jesus para que a luz de Cristo possa ser vista em nós através do nosso comportamento, através do nosso diferencial. Hoje as pessoas elas tentam se destacar, talvez por dinheiro, por beleza, por fama, sei lá, tem diversas formas. Mas se a gente olha a história de Jesus, o filho do carpinteiro, ele não tinha beleza segundo a palavra, ele também não tinha posses, não tinha nada. Tudo que ele tinha era o quê? Era um coração puro e o Espírito Santo, e tinha a palavra de Deus na sua vida. Por isso nós testemunhamos milagres, prodígios. Por isso hoje nós olhamos as palavras de Jesus e encontramos um caminho. E sabemos que Ele existe. Não que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Porque nós podemos senti-lo ainda hoje. Da mesma forma que aquelas pessoas sentiram, nós sentimos. Felizes daqueles que creram sem ver. Então nós não precisamos ver, porque nós podemos sentir. E quando nós comparamos a nossa vida antes de cada versículo, antes de entregar a nossa vida para Jesus, antes da nossa fé ter aumentado, ela não se compara a essa nova vida. Então existe uma mudança que foi inerente, e não é uma questão simplesmente teológica, mas é algo espiritual, algo que nós deveríamos valorizar. E é esse conhecimento que traz Deus para perto de nós. Por quê? Porque nós aprendemos a reconhecê-lo. Esses dias eu falei sobre nós reconhecermos que nós somos o mal
e que Deus precisa estar perto de nós para que nós possamos fazer o bem. Olha como a palavra deixa claro uma coisa: mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. Quem é os vasos de barro? Somos nós. Então Deus coloca dentro de nós algo muito valioso, que é o seu Espírito. E por que Deus deixou a gente como se fosse barro, como algo sem valor, como algo frágil? Para que as coisas que acontecessem não fossem atribuídas à nossa própria força, à nossa própria natureza. Para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós falamos disso esses dias, que tudo que nós conquistamos e tudo que nós conseguimos e tudo que nós podemos fazer e tudo que nós temos é graças a Deus. Só que quando nós roubamos a glória de Deus, nós estamos dando atestado de uma única coisa: que nós somos ingratos e que nós não temos sabedoria. E o que você poderia esperar da relação com uma pessoa assim, se ela não consegue reconhecer nem aquele que o fez, nem aquele que o sustenta, e não consegue ser grato? O que será de nós? Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos consciência da graça que está na nossa vida. Quando você recebe alguma coisa e não paga, como que chama? Ah, recebeu de graça. De graça. Isso é a graça de Deus, é favor imerecido. Nós recebemos sem pagar nada. Não é por mérito, não é por observância da lei, não é por nada. É por amor, é por arrependimento. É porque nós realmente entendemos que sem Deus nós não somos nada. O pior não é ser um vaso de barro. O pior é ser um vaso de barro vazio. Quantas vezes nós não nos sentimos vazios e sozinhos? Quantas vezes nós não estamos perto de alguém e é como se não tivesse ninguém perto de nós? E como é diferente quando mesmo nós estamos sozinhos, nós começamos a pensar em Deus e a conversar com Deus, porque aquele sentimento de vaso vazio, ele passa. Nós podemos nos decepcionar com as pessoas. Hoje, aquele que você quer do lado, amanhã você não consegue nem olhar na cara. Ou alguém te fez alguma coisa que te chateou, que te magoou. E faz dias que você tem pensado nisso. Se questionado por quê, se merecia ou não, se vai lá se humilhar, se você tem a razão ou se não tem, se é, se não é, se deve ou se não deve. Mas no fundo, nada disso faz diferença. Porque mesmo quando tudo parecia bem, não estava bem. Porque é impossível ficar bem quando Deus está longe de nós. É impossível deixar de ser vaso de barro. E o pior é que a maioria está vazio. Você quer reconhecer o conteúdo do vaso? Escuta as palavras. Está escutando as palavras de Cristo? Não estou. Tem gente que passa o tempo e a vida tentando decorar o vaso, e só isso. Só isso. Mais nada. E quantas vezes um vaso não quebra o outro para tentar se colocar dentro para sentir? E fica aquele monte de caco. E aí você olha os sentimentos, a pessoa fala: nossa, eu tô perdida. Eu tô vivendo uma vida que eu não sei como eu faço. Já não serve mais para nada. Então nós precisamos que Deus ele nos quebrante, Ele nos quebre. Que Ele nos faça reconhecer a nossa própria imperfeição, para que o oleiro ele possa fazer um vaso novo. E Cristo ele não disse exatamente: eu vou fazer novas criaturas. É novo, é novo. O que a gente acha que não tem mais jeito, para Deus ainda tem jeito. Só que é preciso arrependimento. Não adianta eu pedir para alguém orar para mudar a vida do outro. Não vai mudar. Se eu não tenho conseguido mudar a minha própria vida, se eu não tenho conseguido aceitar que eu sou barro, como é que eu vou poder querer que Deus faça alguma coisa na vida de outra pessoa se eu não estou deixando Ele transformar a minha própria vida? Se a gente vai lá em 2 Coríntios 4, versículo 15 a 17, a palavra do Senhor lá diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos,
interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, tudo que Deus nos ensina, tudo que nós fazemos, todas as vezes que nós brilhamos, todas as vezes que nós reconhecemos a graça de Deus na nossa vida, que nós recebemos algo sem merecer, não é porque eu cumpro um preceito. Que diferença para Deus faz se você ora com a cabeça coberta ou não? Que diferença para Deus faz se você ora dentro de uma igreja ou dentro do teu quarto? Que diferença para Deus faz se você entrega o dízimo na porta de uma igreja ou se você dá um prato de comida a uma pessoa que precisa? Que diferença para Deus faz quando você ama ao invés de odiar? Então, quando nós pegamos esse evangelho, quando nós pegamos esses versículos e começamos a colocar na nossa vida como princípios, olha, isso eu faço, isso não faço. Isso pode, isso não pode. Isso eu tenho entendimento, isso eu vou orar mais e vou ler mais para ter mais entendimento. Eu quero obedecer, não buscar os meus próprios interesses. Eu quero uma nova vida, não voltar à velha vida. Então, cada vez que nós brilhamos, cada vez que nós mostramos que mesmo nesse mundo perdido, com diversos deuses minúsculos, porque se você tiver um pingo de maturidade e ler a Bíblia, você vai ver que às vezes ele está dizendo o Senhor, o nosso Deus. Tudo em maiúsculo, a primeira letra. E quando ele está se referindo a deuses, aos pagões e ao que não tem nada a ver com ele, ele põe em minúsculo. E é respeito. Como que é teu nome? Ah, é Maria. Ah, eu quero te chamar de Letícia. E aí? Não faz diferença? Ah, mas é só uma letra. Mas tá bom, mudei o nome inteiro. Tudo faz diferença. Tudo faz diferença quando nós prestamos atenção nos detalhes. E Deus, Ele sempre vê os detalhes. Então essa graça, através da nossa vida, ela está alcançando um número maior de pessoas. E cada vez mais as ações estão transbordando na vida dessas pessoas e resultando em quê? Em glória a Deus. Então cada vez tem mais pessoas reconhecendo que os vasos estão fazendo alguma coisa pelo poder de Deus e não pela sua própria força. Quantas vezes você não tentou e fracassou? E o dia que você consegue, você acha que foi por sua causa. Não, foi graças a Deus. Então, quanto mais abunda o conhecimento em nós, mais nós conseguimos reconhecer. É como se você tivesse o livro e não tivesse a luz. E agora você tem a luz e pode ler esse livro. Mas se você lê o livro, é graças à luz. Dá para entender um pouquinho mais sobre isso? E uma coisa é fato. Conforme nós vamos vivendo, às vezes nós vamos nos decepcionando com coisas que acontecem, com coisas que nós imaginamos, com coisas que nós achamos justas, com coisas que nós achamos injustas, com palavras, com ações e com coisas. Isso vai acontecendo. Mas isso não é motivo. Olha o que a palavra diz. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, isso é verdade. Cada dia que passa, nós ficamos mais velhos. Cada dia que passa, o nosso corpo ele perde um pouquinho de vigor. Mas dentro de nós, cada dia mais cresce a esperança, o amor, a coragem, a fidelidade, o autocontrole. Cada dia mais cresce a relação que nós temos com Deus. Cada dia mais nós sentimos menos medo de morrer. E mais queremos que essa morte ela chegue sim. Porque nós sabemos que nós não vamos morrer, mas nós seremos todos ressuscitados com Cristo. Antes nós tínhamos medo, hoje não. Porque nós sabemos quem nos espera. Nós sabemos em quem nós acreditamos. Então todos os dias essa esperança ela nos renova.
E nós temos consciência que os sofrimentos que nós passamos nessa vida, eles são leves e momentâneos, porque a glória que nos está reservada é muito maior e ela é eterna. Então nós estamos trocando algo passageiro por algo eterno. É uma boa troca. Só que quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não gastamos tempo na palavra de Deus, talvez essas coisas que eu diga parecem distante da tua vida. E eu concordo. Porque se não fosse preciso a palavra, para que teria a palavra? Para que tantas pessoas morreram para que esse livro pudesse ter chegue até nós? Por que tantas vezes, tantas guerras e tantas perseguições? Por que existem alguns que ainda insistem em falar sobre esse livro tão antigo? Por que existem alguns que têm um sorriso no rosto, que não vivem mais independência emocional, que não precisam dos prazeres do mundo para se sentirem felizes, mas precisam da presença de Deus em suas vidas? E é quando nós renunciamos aquilo que o mundo inteiro morreria para ter, que o mundo às vezes para nos ouvir. Quando nós encontramos as pessoas que elas estão destruídas nos piores momentos da sua vida, e que isso possa realmente fazer parte da sua vida, fazer parte da sua reconstrução, que você possa entender tudo aquilo que Deus tem feito por você, através da sua graça, através da sua misericórdia, através das pessoas que Deus coloca dentro da sua vida e no seu caminho. Então é assim que nós nos aproximamos de Deus, em cada oração, em cada momento, em cada leitura da palavra. E quando nós tiramos os versículos e colocamos no nosso comportamento, a luz de Cristo começa a brilhar sobre nós, e outras pessoas podem ver Jesus através de nós. Então não importa o que você fez sem Deus na sua vida, o importante é o que você pode fazer com Ele. Não importa o tanto que te machucaram quando você vivia longe de Deus, o importante é que Deus pode curar todas as tuas feridas. O importante é que você deixa de ser um vaso de barro, sem valor e sem nada, e começa a se tornar um vaso cheio de poder. E que esse poder acaba manifestando a honra e a glória de Deus sobre a sua vida e sobre a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que você possa entender o teu papel e o significado da tua vida, que você avalie as tuas relações, porque não adianta você encontrar uma pessoa sem Deus achando que vai encontrar o amor. Você não vai. Não vai. Porque uma pessoa que não dá certo com Deus não dá certo com ninguém. Você pode ficar tranquilo. E isso é fato. Nós começamos a ser melhores quando nós conseguimos reconhecer a nossa maldade. E a cada dia que eu decido perdoar, a cada dia que eu reconheço a minha insignificância, a cada dia que eu coloco Jesus acima de todas as coisas, que eu coloco Deus como centro da minha vida e o amor como a minha vida ela se transforma de uma forma muito maior, de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.